Bem, amigos, vamos dar início ao curso de exercícios de raciocínio lógico dos concursos organizados pela banca CESP, o NB-CESP, não é isso? Olha, recentemente eu gravei um curso de raciocínio lógico completo, voltado para concursos da ESAF. Esse concurso da ESAF não é somente ESAF, porque eu incluí também nesse curso várias questões do CESP, da Carlos Chagas e outras organizadoras. Esse curso completo eu explico detalhadamente, tá, a parte teórica e faço exercícios. Esse curso agora, que está sendo voltado para o CESP, ele não inclui essa parte teórica bem completa, né? Então, eu vou focar mais aqui na parte de exercícios e, principalmente, CESP. Né? Se eu colocar uma outra questão aqui diferente do CESP, seria só por questões didáticas, mas, a princípio, todas as questões que eu vou resolver aqui no curso serão do CESP. Ok? Então, é o seguinte, ao longo do curso eu vou informar e orientar vocês, né? Quem tiver dificuldades na parte de teórica de raciocínio lógico, então aconselho a assistir esse curso de raciocínio lógico da ESAF. Tá? Aqui vai ser mais exercício, mas eu vou também, é claro, colocar um pouco de teoria para vocês entenderem o exercício. O curso de raciocínio lógico do CESP vai abordar vários assuntos. O CESP tem feito vários concursos na área tribunal, na área fiscal, na área militar, na área bancária. E nesses concursos, muitos desses concursos, têm sido cobrado raciocínio lógico. Então existem muitas provas, muitas questões de raciocínio lógico do CESP. Isso aqui é até bom, professor, né? Para o professor isso que é bom, porque é fácil achar questões de raciocínio lógico, tá? E com isso vocês vão ver, né, muitas questões do CESP. Eu vou procurar selecionar questões, as melhores questões, as questões mais complicadas, as questões diferentes, né, para que vocês tenham uma boa preparação para o concurso. Então, o programa, vou ditar aqui o programa que eu vou ver ao longo do curso. Então, veremos aqui questões, né, envolvendo proposições, conectivos, tabela-verdade, tautologia, equivalência de proposições, negação de proposições. Veremos aqui a parte de diagramas lógicos, lógica de argumentação, quantificadores, questões de verdades e mentiras, questões de associação lógica, questões de estruturas lógicas, questões de conjuntos, análise combinatória e probabilidade, certo? Então, o programa básico vai ser esse. Se eu achar que algum concurso esteja cobrando outro assunto, né, também eu posso incluir. Mas, pelo que eu observei do CESP, esse programa que eu acabei de falar para vocês, tá, cobre praticamente todos os concursos elaborados pelo CESP. O material escrito será disponibilizado ao longo das aulas. Tá? Porque eu prefiro assim, porque dessa maneira eu vou ter mais tempo para selecionar as melhores questões para vocês. As questões mais difíceis, mais diferentes, mais interessantes. Tá certo? Então, ao longo do curso eu vou disponibilizando o material. Então, o material vai ser disponibilizado por partes. Eu vou colocar um artigo no Eu Vou Passar, dizendo em que aula o material está sendo disponibilizado. Tá? Então, nessa primeira aula, vai ter um primeiro arquivo, PDF. Tá, ok? Daqui a algumas aulas, vai ter outro arquivo PDF. E aí, vai ter um artigo no Eu Vou Passar. Nesse mesmo artigo, eu vou editando, tá ok? Então, eu não vou escrever um artigo para cada PDF que eu publicar, não. Eu vou escrever só um artigo, tá ok? E naquele artigo, eu vou editando o artigo
e colocando os PDFs, a posição dos PDFs ao longo do curso. Então, bem, amigos, vamos começar aqui, então, a parte de exercícios. Então, a primeira questão, uma questão do CESP. Essa primeira questão aqui, as primeiras questões, eu estou colocando, é claro, de forma ordenada. Então, eu começo aqui pelo mais básico. O mais básico no raciocínio lógico são os conceitos. Primeiro conceito de proposição, o que é proposição, tá? Depois eu passo para os conectivos, tabela verdade. Então, as questões que eu tenho colocado no material, estou seguindo uma ordem lógica. Então, vamos lá. Primeiro conceito de lógica é o que é proposição. Tá? Proposição é uma sentença declarativa, o qual eu posso atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Um exemplo. Então, quando eu digo assim, o carro é veloz, eu estou fazendo uma declaração. Então, isso é proposição. Né? Quando eu digo, Fortaleza é a capital do Ceará, eu estou declarando. Isso aí é proposição. Quando eu digo também, 10 é maior do que 8, é uma proposição. Tá? Agora, e o que não é proposição? Não são proposições, perguntas. Então, sentenças interrogativas não são proposições. Sentenças exclamativas não são proposições. Sentenças imperativas não são. Sentenças que não têm um verbo também não são proposições. Tá, ok? Sentenças abertas, que eu vou dizer o que é depois, isso também não são proposições. E tem mais uma situação que não é proposição, que eu vou mostrar dentro da questão. Tá bom? Então, vamos passar aqui a primeira questão. Vou ler aqui a questão. Tem assim, uma proposição é uma afirmação que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. As proposições são usualmente simbolizadas por letras maiúsculas do alfabeto. Por exemplo, P, Q, R, tá? Ele coloca uns conceitos aí coloca os conectivos, diz quando é V, quando é F, tá? Vou deixar para vocês lerem por completo o enunciado. Eu vou ao que interessa aqui, ó. No item 1, ele diz assim, há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Aí ele dá 3 sentenças, e ele está afirmando que há duas proposições nessas 3 sentenças. Então, vamos avaliar aqui cada sentença dessa e verificar se é ou não é proposição. Vou aqui para o quadro. Deixa eu passar aqui a página, que eu vou ter o primeiro item. Pronto, tá aí o primeiro item, né? Está dizendo isso. Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Vamos lá. Primeiro, né? Primeira sentença. Está aqui a primeira sentença. O bebê, essa questão, né? É a questão de número 1. O bebê foi criado em 1980. Bebê Banco do Brasil. Olha, é uma sentença declarativa? Né? Está afirmando que o Banco do Brasil foi criado em 1980. Então, se está afirmando, né, é uma sentença declarativa. Se é declarativa, né, é proposição. Agora, é verdadeiro ou falso? Pessoal, na questão, não nos interessa se é verdadeiro ou falso. Eu só preciso saber se é proposição ou não é. Tá ok? Então, o bebê foi criado em 1980. É claro que não foi criado em 1980, né? É um banco bem antigo. Então, o valor lógico, eu até posso colocar aqui, ó. O valor lógico, deixa eu colocar em vermelho. O valor lógico, né? Relembrando aqui, o valor lógico pode ser V para verdade e F para falso. Então, é uma proposição com valor lógico falso. Vamos agora à segunda sentença. Então, a primeira é proposição. A segunda sentença diz assim, faça seu trabalho corretamente. Olha, isso aí é uma frase imperativa. Como eu falei, frases imperativas, interrogativas, exclamativas não são proposições. Ok? Então, vou colocar aqui, ó. Então, vou colocar aqui sim, né? Sim, a primeira é proposição. A segunda, vou colocar aqui não. Que não é proposição. Terceira sentença. Manuela
tem mais de 40 anos de idade. Olha, é uma sentença declarativa, né? Está afirmando que a Manuela tem mais de 40 anos. Se é declarativa, é proposição. Então, temos mais aqui uma proposição. Ao todo, então, foram duas, né? Então, o item está certo ou está errado? Está certo, porque está afirmando que tem duas. Então, primeiro item certo. Vamos agora para o segundo item. Eu coloquei aqui na próxima página. Esse aqui é o segundo item, vou botar aqui, ó, 2, tá? Da primeira questão. No item 2 é assim, a proporção simbólica P e Q ou R possui no máximo 4 avaliações V. Pessoal, para quem, né? Como eu já falei, esse curso aqui é de exercício. Eu já estou supondo que vocês têm a base teórica, né, mínima para assistir o curso. Olha, esse símbolo aqui é o símbolo do conectivo E, é o conectivo E, certo? Que é P e Q se chama conjunção. Esse símbolo aqui é o conectivo O, cuja proposição se chama disjunção. Pronto, então o primeiro conectivo E e o conectivo O. Ele está dizendo na questão aí que a proposição possui no máximo 4 avaliações V. Olha, aqui eu tenho quantas letras? P, Q e R. Né? São 3 letras. Com 3 letras, dá para fazer, né, quantas combinações de valores lógicos? Olha, existe uma fórmula para achar o número de combinações de valores lógicos. Ou até melhor, o número de linhas, né, da tabela verdade. Então, o número de linhas da tabela verdade, aqui ó, da tabela verdade, a TV aqui, tabela verdade, é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Deixa eu aqui diminuir aqui o tamanho aqui do... Está muito grande. Pronto. Então, onde esse n aqui é o número de proposições simples. Aqui nessa sentença, P, Q ou R, eu tenho 3 letras. Logo, então, o n é 3. Então, fica 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8. Pronto. Então, a tabela verdade com as proporções P, Q e R são 8 linhas. Tá ok? A questão está dizendo o seguinte, que a proposição dessas 8 linhas, né, possui no máximo 4 avaliações. Ou seja, das 8 linhas, no máximo 4 linhas tem valor lógico verdade. Olha, aqui é uma disjunção. Uma disjunção, ela tem 3, né, tem uma disjunção aqui, ó. Aqui tem uma disjunção. A disjunção tem 3 maneiras de ser verdade e uma maneira de ser falsa. A conjunção tem 3 maneiras de ser falsa e uma de ser verdade. Olha, vamos colocar aqui as letras P, Q e R. Essa questão posso resolver analisando a proposição ou então fazendo tabela verdade. Vamos fazer aqui a tabela verdade, começando pela tabela verdade. Então, vou colocar os valores lógicos possíveis. Olha, como eu falei, são 8 linhas. Você pode começar assim, ó. Da 8 linhas, metade é 4. Então, aqui, ó, vão ser 4 vezes. Metade é 4, né? A outra metade vai ser F. O que agora? O que? Você pega a metade da metade. Então, aqui, ó, eu tenho 4 vezes, né? Então, a metade de 4 é 2. Então, vai ser 2 vezes, ó. 2, 2. Aí, você pula 2, 2, 2. Aqui vai alternar. 2 vezes, 2 Fs. 2 vezes, 2 Fs. 2 vezes, 2 Fs. Ok? E, por último, aqui, agora vai se alternar V e F. Ó. Então, aqui, ó, era 4 vezes. Aqui passou para 2, que é metade. Metade de 2 é 1. Então, aqui só vai ser 1V, ó. 1V alternando com um F.
Pronto. Ok. Então, eu tenho aí as combinações de valores lógicos. Como eu falei, são 8. Né? 2 elevado a 3 dá 8. Aqui agora, eu tenho que, para achar os valores lógicos dessa proposição aqui, eu tenho que fazer uma coluna com essa proposição. Para fazer uma coluna com essa proposição, eu vou fazer por partes. Primeiramente, eu vou fazer a coluna do P e Q. Então, aqui, ó, P e Q. Deixa eu colocar outra cor. P e Q. Tá? Vou colocar o E, tá certo? Eu normalmente utilizo a letra E, né? Ou a letra O. Aliás, as duas letras aqui, né? O O. O E ou O. Eu não gosto de utilizar o símbolo, esse símbolo aqui não, tá? Porque fica muito formal. Eu gosto de fazer uma coisa que fique mais simples de assimilar. Então, como eu falei, é o seguinte, o E, ele tem 3 maneiras de ser falso, né? Basta que um dos elementos seja falso. O E, para ser verdade, ambos têm que ser verdade. Então, vamos analisar aqui, ó, só a coluna do P e a do Q. Onde é que P e Q são verdades? Nessas duas colunas. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui, né? Essa linha, então o resultado aqui é V. Aqui também, ó, essa linha é VV, o resultado é V. Aqui não é VV, aqui não tem 2 Vs, pronto. Somente nas duas primeiras linhas, o P e o Q são Vs. Pronto. Nas outras linhas, já sei que o resultado vai ser F. Ok? Uma maneira de fazer mais rápida é essa. O E só tem uma maneira de ser verdade. Você olha as linhas em que dá verdade e o restante vai ser falso. Agora, pronto. Agora eu vou fazer uma disjunção aqui, com esse O aqui, ó. Eu vou fazer uma disjunção do resultado dessa coluna aqui, com o R. Então, vamos fazer aqui, ó. P e Q, O, R. A disjunção, pessoal, olha aqui, ó. O P e Q está junto, tá ok? Vou fazer uma disjunção do P e Q com R. O O só tem uma maneira de ser falso. Quando é? É quando ambos são falsos. É a única maneira de ser falso é essa. É quando ambos são falsos. Então, procure as linhas em que isso aqui é falso e isso aqui é falso. Vamos lá, procurar as linhas. Ó, aqui não é o caso, aqui não é o caso. Aqui é falso? Não. Ó, falso e falso. Achei aqui, ó, falso e falso. Então, o resultado aqui vai ser falso para essa linha. Mas aqui, ó, V e F... Ó, F e F, ó, falso e falso de novo. Então, coloca F. E na última linha, falso e falso. Pronto. Somente nessas linhas que é falso. No restante é V. Então, marca V aqui, ó. V, 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 V e V. Pessoal, então ficaram quantas linhas, né, com valor lógico verdade? Então, tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4... 5. A questão está dizendo que possui no máximo 4 avaliações V. Está errado. Eu consegui 5 avaliações V. Então, o item 2 está errado. Vou fazer o seguinte, vamos analisar mais uma vez essa proposição aqui, ó. P e Q ou R. Colocar aqui do lado. Então, a questão terminou, tá? Achei que o item está errado. Mas vamos avaliar aqui mais um pouquinho essa questão aqui. Ó, aqui tem um parêntese, né? Isolando P e Q. Vamos analisar aqui só observando a questão quando o é verdade. Olha, ele quer que a proposição seja verdadeira, né? Aqui, ó, 4 avaliações V. Para o O ser V, existem 3 situações, pessoal, né? Quais são as 3 situações? V e aqui V, né? Aqui F e aqui V. E a última, aqui V e aqui F. Só não pode ser F e F, tá certo? É o seguinte, vamos analisar aqui agora. Para essa linha aqui, ó. Essa primeira linha aqui, ó, V e V, tá ok? É uma situação, ok? Que o resultado vai dar V. É uma situação que o resultado vai dar V.
Mas, e para isso aqui CV? Tem quantas maneiras? O P e Q CV? Só tem uma maneira. É que ambos sendo V. É o resultado da V. Então, só tem uma maneira disso aqui ser V. Uma. Então, ó, então essa situação aqui, V e V, só acontece uma vez. É quando o P é V, o Q é V e o R é V. Acontece somente uma vez. Ok? É exatamente essa linha aqui, ó. É exatamente essa linha aqui, ó. Tá? Agora vamos ver a segunda linha aqui, ó. F e V. Tá? Aqui para CF, tem quantas maneiras? Tem 3 maneiras, pessoal. O E tem 3 maneiras de CF. Então, aqui, ó, aqui tinha uma maneira só, né? Aqui, ó, tem 3 maneiras. 3 maneiras. Então, 1 mais 3, 4. Né? Já tem 4 situações que o resultado dá V no final. Né? Vamos ver agora a última linha aqui, ó. Para dar V, eu já vi que para dar V, ó, só tem uma maneira, o E para dar V. É quando ambos são V. Né? Então, se é uma situação só, então ficou só uma situação. Então, ao todo aqui, ó, dá quantas situações? 1 com mais 3, 4, mais 1, 5. Então, o total aqui de situações é 5. É exatamente o valor que eu achei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, não precisa fazer a tabela verdade, não é certo? Olha, a maioria das questões não é necessário fazer a tabela verdade. Normalmente, uma solução desse tipo aqui, verificando, né, avaliando a proposição, você consegue resolver a questão. Tá ok? Então, acabei de dar uma outra alternativa de resolver a questão. Passemos agora para a próxima questão. Ele tem 3 maneiras de ser falso. Né? Basta que um dos elementos seja falso. O E, para ser verdade, ambos têm que ser verdade. Então, vamos analisar aqui, ó, só a coluna do P e a do Q. Onde é que P e Q são verdades? Nessas 2 colunas. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui, né? Essa linha, então o resultado aqui é V. Aqui também, ó, essa linha é VV, o resultado é V. Aqui não é VV, aqui não tem 2 Vs, pronto. Somente nas 2 primeiras linhas, o P e o Q são Vs. Pronto. Nas outras linhas, já sei que o resultado vai ser F. Ok? Uma maneira de fazer mais rápida é essa. O E só tem uma maneira de ser verdade. Você olha as linhas em que dá verdade e o restante vai ser falso. Agora, pronto. Agora eu vou fazer uma disjunção aqui com esse U aqui, ó. Eu vou fazer uma disjunção do resultado dessa coluna aqui, com o R. Então, vamos fazer aqui, ó. P e Q, o R. A disjunção, pessoal, olha aqui, ó. O P e Q está junto, tá ok? Vou fazer uma disjunção do P e Q com R. O só tem uma maneira de ser falso. Quando é? É quando ambos são falsos. É a única maneira de ser falso é essa. É quando ambos são falsos. Então, procure as linhas em que isso aqui é falso e isso aqui é falso. Vamos lá, procurar as linhas. Ó, aqui não é o caso, aqui não é o caso. Aqui é falso? Não. Ó, falso e falso. Achei aqui, ó, falso e falso. Então, o resultado aqui vai ser falso para essa linha. Mas aqui, ó, é V e F... Ó, F e F, ó, falso e falso de novo. Então, coloca F. E na última linha, falso e falso. Pronto. Somente nessas linhas que é falso. No restante é V. Então, marca V aqui, ó. V, 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 V e V. Pessoal, então ficaram quantas linhas, né, com valor lógico verdade? Então, tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4... 5. A questão está dizendo que possui no máximo 4 avaliações V. Está errado. Eu consegui 5 avaliações V. Então, o item 2 está errado. Vou fazer o seguinte, vamos analisar mais uma vez essa proposição aqui, ó. P
e Q ou R. Colocar aqui do lado. Então, a questão terminou, tá? Achei que o item está errado. É o símbolo do conectivo E, é o conectivo E, certo? Que é P e Q se chama conjunção. Esse símbolo aqui é o conectivo O, cuja proposição se chama disjunção. Pronto, então o primeiro conectivo E e o conectivo O. Ele está dizendo na questão aí que a proposição possui no máximo 4 avaliações V. Olha, aqui eu tenho quantas letras? P, Q e R. Né? São 3 letras. Com 3 letras, dá para fazer, né, quantas combinações de valores lógicos? Olha, existe uma fórmula para achar o número de combinações de valores lógicos. Ou até melhor, o número de linhas, né, da tabela verdade. Então, o número de linhas da tabela verdade, aqui ó, da tabela verdade, a TV aqui, tabela verdade, é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Deixa eu aqui diminuir aqui o tamanho aqui do... Está muito grande. Pronto. Então, onde esse n aqui é o número de proposições simples. Aqui nessa sentença, P e Q ou R, eu tenho 3 letras. Logo, então, o n é 3. Então, fica 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8. Pronto. Então, a tabela verdade com as proporções P, Q e R são 8 linhas. Tá ok? A questão está dizendo o seguinte, que a proposição dessas 8 linhas, né, possui no máximo 4 avaliações. Ou seja, das 8 linhas, no máximo 4 linhas tem valor lógico verdade. Olha, aqui é uma disjunção. Uma disjunção, ela tem 3, né, tem uma disjunção aqui, ó. Aqui tem uma disjunção. A disjunção tem 3 maneiras de ser verdade e uma maneira de ser falsa. A conjunção tem 3 maneiras de ser falsa e uma de ser verdade. Olha, vamos colocar aqui as letras P, Q e R. Essa questão posso resolver analisando a proposição ou então fazendo tabela verdade. Vamos fazer aqui a tabela verdade, começando pela tabela verdade. Então, vou colocar os valores lógicos possíveis. Olha, como eu falei, são 8 linhas. Você pode começar assim, ó. Da 8 linhas, metade é 4. Então, aqui, ó, vão ser 4 vezes. Metade é 4, né? A outra metade vai ser F. O que agora? O que, CESP? Essa primeira questão aqui, as primeiras questões, eu estou colocando, é claro, de forma ordenada. Então, eu começo aqui pelo mais básico. O mais básico no raciocínio lógico são os conceitos. O primeiro conceito de proposição, o que é proposição, tá? Depois eu passo para os conectivos, tabela verdade. Então, as questões que eu tenho colocado no material, estou seguindo uma ordem lógica. Então, vamos lá. Primeiro conceito de lógica é o que é proposição. Tá? Proposição é uma sentença declarativa, o qual eu posso atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Um exemplo. Então, quando eu digo assim, o carro é veloz, eu estou fazendo uma declaração. Então, isso é proposição. Né? Quando eu digo, Fortaleza é a capital do Ceará, eu estou declarando. Isso aí é proposição. Quando eu digo também, 10 é maior do que 8, é uma proposição. Tá? Agora, e o que não é proposição? Ó, não são proposições, perguntas. Então, sentenças interrogativas não são proposições. Sentenças exclamativas não são proposições. Sentenças imperativas não são. Sentenças que não têm um verbo também não são proposições. Tá, ok? Sentenças abertas, que eu vou dizer o que é depois, isso também não são proposições. E tem mais uma situação que não é proposição, que eu vou mostrar dentro da questão. Tá bom? Então, vamos passar aqui a primeira questão. Vou ler aqui a questão. Tem assim, uma proposição
é uma afirmação que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. As proposições são usualmente simbolizadas por letras maiúsculas do alfabeto. Por exemplo, P, Q, R, tá? Ele coloca uns conceitos aí coloca os conectivos, diz quando é V, quando é F, tá? Vou deixar para vocês lerem por completo o enunciado. Eu vou ao que interessa aqui, ó. No item 1, ele diz assim: há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Aí ele dá 3 sentenças. E ele está afirmando que há duas proposições nessas 3 sentenças. Então vamos avaliar aqui cada sentença dessa e verificar se é ou não é proposição. Vou aqui para o quadro. Deixa eu passar aqui a página que eu vou ter o primeiro item. Pronto, tá aí o primeiro item, né? Está dizendo isso. Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Vamos lá. Primeiro, né? Primeira sentença. Está aqui a primeira sentença. O bebê, essa questão, né? É a questão de número 1. Então é o seguinte, ao longo do curso eu vou informar e orientar vocês. Né? Quem tiver dificuldades na parte de teórica de raciocínio lógico, então aconselho a assistir esse curso de raciocínio lógico da ESAF. Tá? Aqui vai ser mais exercício, mas eu vou também, é claro, colocar um pouco de teoria para vocês entenderem o exercício. O curso de raciocínio lógico do CESP vai abordar vários assuntos. O CESP tem feito vários concursos na área tribunal, na área fiscal, na área militar, na área bancária. E nesses concursos, muitos desses concursos, têm sido cobrado raciocínio lógico. Então existem muitas provas, muitas questões de raciocínio lógico do CESP. Isso aqui é até bom, professor, né? Para o professor isso que é bom, porque é fácil achar questões de raciocínio lógico, tá? E com isso vocês vão ver, né, muitas questões do CESP. Eu vou procurar selecionar questões, as melhores questões, as questões mais complicadas, as questões diferentes, né, para que vocês tenham uma boa preparação para o concurso. Então, o programa, vou ditar aqui o programa que eu vou ver ao longo do curso. Então, veremos aqui questões, né, envolvendo proposições, conectivos, tabela verdade, tautologia, equivalência de proposições, negação de proposições. Veremos aqui a parte de diagramas lógicos, lógica de argumentação, quantificadores, questões de verdades e mentiras, questões de associação lógica, questões de estruturas lógicas, questões de conjuntos, análise combinatória e probabilidade, certo? Então, o programa básico vai ser esse. Se eu achar que algum concurso esteja cobrando outro assunto, né, também eu posso incluir. Mas, pelo que eu observei do CESP, esse programa que eu acabei de falar para vocês, tá, cobre praticamente todos os concursos elaborados pelo CESP. O material escrito será disponibilizado ao longo das aulas, tá? Porque eu prefiro assim, porque dessa maneira eu vou ter mais tempo para selecionar as melhores questões para vocês, as questões mais difíceis, mais diferentes, mas observando a questão quando o é verdade. Olha, ele quer que a proposição seja verdadeira, né? Aqui, ó, 4 avaliações V. Para o O ser V, existem 3 situações, pessoal, né? Quais são as 3 situações? V e aqui V, né? Aqui F e aqui V. E a última, aqui V e aqui F. Só não pode ser FF, tá certo? É o seguinte, vamos analisar aqui agora. Para essa linha aqui, ó. Essa primeira linha aqui, ó, V e V, tá ok? É uma situação, ok?
que o resultado vai dar V. É uma situação que o resultado vai dar V. Mas, e para isso aqui ser V? Tem quantas maneiras? O P e Q ser V? Só tem uma maneira. É que ambos sendo V. É o resultado da V. Então, só tem uma maneira disso aqui ser V. Uma. Então, ó, então essa situação aqui, V e V, só acontece uma vez. É quando o P é V, o Q é V e o R é V. Acontece somente uma vez. Ok? É exatamente essa linha aqui, ó. É exatamente essa linha aqui, ó. Tá? Agora vamos ver a segunda linha aqui, ó. F e V. Tá? Aqui para CF, tem quantas maneiras? Tem 3 maneiras, pessoal. O E tem 3 maneiras de CF. Então, aqui, ó, aqui tinha uma maneira só, né? Aqui, ó, tem 3 maneiras. 3 maneiras. Então, 1 mais 3, 4. Né? Já tem 4 situações que o resultado dá V no final. Né? Vamos ver agora a última linha aqui, ó. Para dar V, eu já vi que para dar V, ó, só tem uma maneira, o E para dar V. É quando ambos são V. Né? Então, se é uma situação só, então ficou só uma situação. Então, ao todo aqui, ó, dá quantas situações? 1 com mais 3, 4, mais 1, 5. Então, o total aqui de situações é 5. É exatamente o valor que eu achei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, não precisa fazer a tabela verdade, não é certo? Olha, a maioria das questões não é necessário fazer a tabela verdade. Normalmente, uma solução desse tipo aqui, é verificando, né, avaliando a proposição, você consegue resolver a questão. Tá ok? Então, acabei de dar uma outra alternativa de resolver a questão. Passemos agora para a próxima questão.